Jó 42, a partir do verso 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecereis holocaustos por vós. Meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. A história de Jó é riquíssima. Como na semana passada mesmo nós ouvimos, o livro de Jó provavelmente é o primeiro de todos os livros da Bíblia a ser escrito. Jó viveu mais ou menos entre o capítulo 11 e o capítulo 12 do Gênesis, depois de Babel e antes da chamada de Abrão. A história dele nos ensina inúmeras coisas sobre a importância de termos caráter, sermos íntegros, sermos retos, nos desviarmos do mal. Aliás, a história de Jó começa com a descrição de quem ele era e de como para Deus é mais importante aquilo que você é, quem você é, do que aquilo que você tem. Curioso isso, que na descrição de Deus, primeiro está quem Jó é: reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, e só depois você verá aquilo que Jó possui. Curiosamente, você vai ver que a perspectiva de Satanás é completamente inversa. O diabo está sempre focado naquilo que Jó possui, e dizendo: tira o que ele tem, para ver se ele não muda quem é. O diabo sempre foca mais naquilo que se possui, naquilo que se tem, quando Deus na verdade vai te abençoar, te dando coisas por causa de quem você é. A história de Jó vai nos ensinar também que coisas ruins acontecem para pessoas boas. Infelizmente, coisas ruins acontecem para gente boa. O fato de sermos justos, de sermos íntegros, não nos isenta do sofrimento. Aliás, o salmista já disse: muitas são as aflições do justo. Às vezes eu me pego aconselhando, conversando com pessoas e elas dizem: poxa, eu estou na igreja, mas estou vivendo isso, de que adianta? Porque a gente tem uma tendência equivocada de acharmos que o cristianismo é uma pólice de seguro contra o sofrimento. Quando você aceita Cristo, significa que você não vai mais sofrer. Não dá para condenar quem pensa assim. A propaganda é muito grande hoje. Aliás, algumas igrejas têm uma placa na frente escrito: pare de sofrer. E o apóstolo Paulo nos convida: sofre comigo as aflições de Cristo. O sofrimento faz parte da vida de quem serve a Deus e de quem não serve.
Agora, a grande pergunta é: o que fazer quando o sofrimento chega? Qual deve ser a nossa postura, a nossa atitude diante do dia mau? Porque não se engane, você mostra quem você é quando pisam no teu calo. Você não mostra quem você é quando você está bem. Salomão diz: se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É quando a porca torce o rabo que você se revela. Alguém disse que a aflição, o sofrimento e o deserto, ele não muda o nosso caráter, ele revela o nosso caráter. É quando somos provados, é quando somos apertados, que nós mostramos quem de fato nós somos. Eu queria deixar 3 palavras para você hoje à noite, para a gente pensar em como é que a gente enfrenta situações adversas na nossa vida e qual deve ser a nossa postura. Em primeiro lugar, no tempo da dificuldade, no dia mau, fortaleça as tuas convicções. Vamos repetir isso juntos? Diga: fortaleça as tuas convicções. É interessante que a nossa tendência natural, quando estamos no meio de uma luta, é nos entregarmos emocionalmente. Se você, no dia mau, no dia da dificuldade, largar o carro na banguela, você vai ficar à mercê das suas emoções, dos seus sentimentos. E logo você está entregue à tristeza, focado na sua dor, vulnerável emocionalmente. E eu vejo muitas pessoas assim: para onde as emoções pendem, ela vai. Já viu isso? Para onde as emoções pendem? Tudo vai depender de como ela está se sentindo emocionalmente, de como ela está emocionalmente. Mas, por favor, entenda esse princípio e guarde isso. Não é seu emocional que deve ter você, é você que deve ter um emocional. Não é o emocional que te possui, é você quem possui emoções. Você entende o que eu estou dizendo? Se entregar aos sentimentos é viver vulnerável. Vamos ver, porque um dia eu acordo de um jeito, no outro dia eu acordo de outro. Um dia eu estou me sentindo assim, outro dia eu estou me sentindo de outro jeito. Você sabe como é que é. Um dia eu fui marcar um compromisso com um amigo, falei com ele: amanhã e tal, e aí, vai dar para você ir? Ele falou: Aquiles, amanhã cedo eu respondo para você, eu não sei como eu vou acordar amanhã. Você conhece gente assim ou não? Eu não sei. Ela sabe como dorme, mas não sabe como acorda. Isso é viver à mercê, vulnerável às suas emoções. Você vai ver que depois de Jesus, ninguém na Bíblia, no Novo Testamento, sofreu mais, padeceu mais do que o apóstolo Paulo. Paulo passa 2/3 do seu ministério atrás das grades, preso injustamente. Mas você vai ver que Paulo, ele está sempre focado naquilo que ele sabe, nas suas convicções, e não naquilo que ele sente, nas suas emoções. Você vai ver palavras de Paulo vivendo dias maus, como por exemplo: eu sei em quem eu tenho crido. Vamos repetir essa verdade juntos? Diga assim: eu sei em quem tenho crido. Paulo não está falando que sente, Paulo não está falando que desconfia, ele está falando que ele sabe, ele está convicto. Em outra passagem conhecida de todos, em Romanos capítulo 8, ele diz o seguinte, note a expressão: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos. É algo que eu sei, é uma convicção, é um fato. Talvez eu não sinta isso, talvez as minhas emoções, aliás, digam exatamente o contrário,
Mas no dia mau, eu não estou preocupado, eu não estou focado naquilo que eu estou sentindo. Eu estou preocupado e focado naquilo que eu sei, naquilo que eu acredito, naquilo que eu tenho convicção. E a postura de Jó nesse momento é exatamente essa. Ele começa o capítulo 42 dizendo isso: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Em outra passagem do livro de Jó, você vai ver ele dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei disso. Eu sei disso. Sabe, eu tenho certeza que você não levanta todos os dias da cama morrendo de vontade, de alegria imensa de ir trabalhar. Principalmente se você tem um trabalho difícil, se você tem problemas, você tem um patrão chato, se você acorda muito cedo, se você tem serviço de casa para fazer. Não é todo dia que você acorda morrendo de... Mas você vai, por quê? Porque a sua convicção venceu a sua emoção. Porque você para e pensa: se eu não for, eu sou mandado embora. E daí o problema aumenta. Mas é interessante que muitas vezes na nossa vida, a gente não tem essa postura. A gente tem essa postura para o trabalho. A gente tem essa postura para uma área específica da nossa vida. Mas a gente deve ter essa postura e essa atitude na nossa história. De no dia mau, no tempo da dificuldade, nos apegarmos às nossas convicções e não às nossas emoções. Abacuque, Gálatas e Hebreus nos afirma: o justo viverá pela fé. E você vai ver que o autor aos Hebreus vai dizer que fé é o quê? É uma o quê, gente? Uma convicção. Fé é uma certeza. São essas duas palavras que Hebreus 11:1 nos dizem. Fé é convicção e fé é certeza. Mas é engraçado, né? A gente está sempre preocupado com o nosso emocional. Para onde o nosso emocional está pendendo? E a gente vem para o culto e de repente a gente não sente nada. A gente fala: nossa, hoje não teve unção. Porque a gente acha que unção está ligado aos arrepios que a gente sente. Agora, e quando arrepia? Fala: nossa, hoje o Espírito Santo, porque você sentiu. Se você não sente, você acha que Deus não está presente. Mas o fato de Deus estar presente ou não numa reunião, não tem a ver com a sua emoção, tem a ver com a palavra dele que garante. Se vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estou junto. Eu estou junto. Eu não estou junto quando você arrepiar. Tá louco? Eu não estou junto quando o culto for mais barulhento. Eu não estou junto quando, se essas coisas vierem, legal. Se você chorar, bacana. Mas se não chorar, eu vou estar no culto também. Arrepiando ou não, chorando ou não, fazendo barulho ou não, viva pela sua convicção. Eu venho em alguns cultos, eu confesso para você que eu não sinto nada. O fato de eu não sentir nada não significa que Deus não me ouviu, não significa que Ele não recebeu o meu louvor, não significa que Ele não falou comigo. Paulo diz em Romanos capítulo 12, o seu culto deve ser um culto o quê? Emocional? Não, deve ser um culto racional, porque quando nós agimos emocionalmente, irmãos, a nossa fé não se sustenta. A gente fica à mercê. Eu contei domingo a experiência que eu tive anos atrás com 2 garotos da igreja, que foram para um seminário numa igreja,
E eles voltaram, assim, maravilhados com o que tinha acontecido. Eu falei, poxa, que legal, e como é que foi a experiência de vocês? E tal, eles falaram, mudou minha vida, mudou minha história. Eu falei, poxa, legal, o que é que foi ensinado lá no seminário? Eles falaram que era um seminário de adoração, de louvor. E eu me lembro da palavra de um deles, ele falou, pastor, eu não sei o que foi falado. Eu fiquei 3 dias assim no chão, rolando. Emoções, só que as emoções, na hora que você precisa delas, às vezes elas não estão lá, presentes. Mas suas convicções, que são baseadas numa palavra imutável, nunca vai falhar. Jesus disse, os céus vão passar, a terra vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Gente, o que é que segurou os apóstolos no meio do sofrimento durante o Novo Testamento, perseguição, todos foram martirizados, o Império Romano atrás dele querendo matar aqueles homens, o que é que foi? Uma emoção que eles sentiram no momento? Não, foi a convicção, eles sabiam quem Jesus era. Eles sabiam quem havia os enviado. Que em nome de Jesus a gente possa, no tempo do sofrimento e da dificuldade, nos apegarmos às nossas convicções. Mas é interessante, né? Quando a gente está sofrendo, quando o medo bate a porta, quando a dor bate a porta, quando a enfermidade vem, o desemprego vem, a gente se apega àquilo que a gente não sabe, quando deveria ser o contrário. E as pessoas começam a perguntar, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Eu não entendo isso. Eu não sei por que Deus isso, eu não sei por que Deus aquilo. Você pode não saber por que a doença chegou. Mas uma coisa você sabe, que Deus é Jeová Rafá, Deus que cura, que sara. Você tem que se apegar a isso. Não ao que você não sabe. Você pode não saber porque você ficou sem trabalho, puxaram o seu tapete e tal. Você pode não saber o porquê, mas uma coisa você sabe: o justo não mendigará o pão. Nada vai te faltar. Ele é o teu pastor, ele vai cuidar de você. Davi disse, eu fui moço, já sou velho, mas tem uma coisa que eu nunca vi um justo mendigar o pão. E daí você se apega a essa palavra. Se o emocional está dizendo outra coisa, mas as suas emoções, você sabe que amanhã elas vão dizer outra coisa, gente. Você não sabe porque estão te criticando, o que é que estão falando de você. Mas você sabe de uma coisa, que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Você sabe porque quem falou isso foi Jesus Cristo de Nazaré. E daí você se apega a essa convicção e diz, eu vou continuar. O Senhor disse para Tomé, Tomé, seja crente, acredite, tenha fé, tenha convicção, fortaleça as tuas certezas. Em nome de Jesus, que nessa noite a gente possa, antes de mais nada, nos apegarmos àquilo que a gente sabe já e deixarmos de lado aquilo que nós não sabemos. Segundo lugar, no tempo da dificuldade, no dia mau, aproxime-se de Deus. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga aí, chegue mais perto de Deus, diga para ela. É interessante que, quando o sofrimento e a luta vêm, além da gente dar lugar ao emocional, ao invés de nos apegarmos às nossas convicções, eu vejo muitas pessoas também se afastarem de Deus, ao invés de se aproximarem de Deus. Eu já vi gente parar de vir na igreja porque ficou sem namorado. Eu já vi gente parar, desviar, porque está vivendo uma crise financeira. Eu já vi gente abandonar a fé por causa de problemas familiares. É interessante que tem tanta coisa que você pode se afastar. Pode se afastar de um vício, por exemplo. Pode se afastar mais da televisão. Pode parar de assistir algumas
Big Brother, mas a pessoa não para disso, ela para de ler a Bíblia, ela para de orar. A luta deveria fazer o oposto conosco, deveria nos aproximar de Deus. O dia da dificuldade, nossa atitude deveria ser oposta. Gente, se existe uma coisa que nos faz orar mais, não é a gente ouvir uma boa mensagem sobre oração, não é a gente entender o que significa oração no grego, no hebraico, não é a gente ter um relógio de oração, mas nada é mais eficaz para a oração do que você ter um problema. Você sabe o que eu estou dizendo? Quando o desespero vem, quando a dificuldade vem, quando ela é maior que os seus recursos, suas forças emocionais, você vai recorrer a quem? Ao Deus que tudo pode. Os problemas devem nos aproximar de Deus. Você vai ver que Ana, aflita, 1 Samuel capítulo 1, vendo sua rival prosperando e ela nada, vendo sua rival zombando dela e ela sendo humilhada, e as coisas não aconteciam na vida dela, ela está no altar desesperada, mas desesperada ela está orando e falando com Deus. Você vai ver Jesus, no momento da sua maior angústia e maior dificuldade, ele vai para onde, gente? Para o jardim do Getsêmani. Fazer o quê? Orar com seus discípulos. Ele disse: fiquem comigo durante essa hora, vigiai e orai. E a Bíblia diz que ele passa aquela noite em oração. A dificuldade, o problema aproximou Jesus do Pai. Sabe, o ministério miraculoso de Jesus começa numa festa. É o primeiro milagre de Jesus, João 2, transforma a água em vinho. Mas o último milagre de Jesus, João 11, ressurreição de Lázaro. Jesus começa seus milagres numa festa, num tempo de alegria, mas termina o seu milagre num cemitério. Para deixar claro o seguinte: eu estou com vocês para o que der e vier. Quando tudo estiver bem, alegre, feliz, quando vocês estiverem celebrando, contem comigo, eu vou estar lá. Mas quando a morte chegar, quando a tristeza chegar, quando a dor vier, quando o luto chegar, podem contar comigo também. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o nosso companheiro para todas as horas. Jó disse, antes dessa luta, porque você vai olhar, Jó levantava de madrugada para oferecer sacrifício, pensando o seguinte: caso meus filhos aí tenham aprontado alguma, deixa eu limpar a barra deles. Íntegro, retidão, fiel a Deus. Mas ele diz: olha, antes dessa dificuldade, eu te conhecia só de ouvir. Só de ouvir. Eu tinha informações sobre Deus. As pessoas me falaram quem Ele era, me contaram sobre Deus, mas depois dessa experiência que eu tive, os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Uma coisa é alguém falar para você sobre Deus, outra coisa é você ter uma experiência pessoal com Deus. E não se engane, nada nos ajuda mais a termos uma experiência real com Deus do que o sofrimento, do que a dor, do que a dificuldade, do que as lágrimas. São elas que nos aproximam de Deus. Salmo 23, eu sou apaixonado por esse salmo, certamente o capítulo mais conhecido da Bíblia. Você conhece, se você for rápido aí, na Bíblia, abra comigo no Salmo 23, corra as páginas aí, olha o que diz. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Pare aqui um pouco comigo. Olha só, até agora, Davi está tratando Deus na terceira pessoa. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ele diz, Ele me faz repousar. Ele, aula de português hoje aqui. Leva-me, falando, Ele me leva para junto. Guia-me, Ele me guia. Ele está tratando Deus como alguém para quem Ele está apontando e nos mostrando. Ele é o pastor, Ele é o guia, Ele é o que me leva, Ele que me conduz. Mas quando no verso 4 Davi para e diz que está enfrentando um vale tão difícil que a morte está fazendo sombra, o perigo é grande, a dificuldade é imensa, mas ele diz o seguinte, nesse momento eu não temerei mal nenhum. E agora Davi continua, ele diz, porque tu estás comigo. Ele não fala mais porque ele está comigo. Agora o salmo daqui para frente é outro nesse versículo. Ele trata Deus como alguém mais perto, mais próximo. Ele diz, eu não preciso ter medo, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A luta, o vale, a dificuldade, o sofrimento aproximou Davi de Deus. E eu quero que em nome de Jesus, você saia daqui hoje, você que está vivendo talvez os piores dias da sua vida, saia daqui hoje pronto para ficar mais perto de Jesus. Terceiro e último lugar, você está vivendo um tempo de luta, de dificuldade, de sofrimento. Talvez o que eu vou falar para você vai parecer uma loucura, mas pode acreditar que é a palavra de Deus para você. Ore por alguém. Diga aí para o seu vizinho, diga assim, ore por alguém. Ore por alguém. Olha só, eu vou encerrar com esse princípio. A marca mais forte do homem caído, do nosso Adão, da nossa natureza adâmica, é o egoísmo. É o egoísmo. Se você pegar uma foto da faculdade de formatura, tem lá 45 pessoas, você vai bater o seu olho na foto, a primeira pessoa que você vai procurar é quem? Você. E a foto pode estar linda, se você tiver de olho fechado, você vai reclamar da foto. Está todo mundo bem, está todo mundo bonito, mas você saiu meio esquisito. Você não vai gostar da foto. Por quê? Porque você está preocupado com você. E só com você. Quem tem filho pequeno, já teve, sabe do que eu estou falando. As primeiras palavras de uma criança é o quê? Eu, meu. É eu que faço o mundo girar aqui. E não me deu leite, não me deu o que eu quero, na hora que eu vou abrir um berro. Mas eu tenho uma notícia para você, que já foi neném gritando eu, meu, e que fica te procurando nas fotos, e que está sofrendo, achando que Deus se esqueceu de você. Eu tenho uma notícia para você hoje, você não é o centro do universo. Não é. Sabia disso ou não? Está triste, né? Não tem problema não. Você não faz a roda girar. Eu conheço gente que marca uma festa assim numa chácara, ou tem alguma coisa, ou vai passear com a família, ou fala, não, amanhã eu vou nessa. Daí chove. Ele fala, ai Deus. Ou fala, ai, Satanás. Choveu na cidade toda, tem 400 mil habitantes. Mas ele acha que aquela chuva é por causa dele. É ele, sempre sou eu.
sempre sou eu. E você sabe, quando a gente está sofrendo, e a gente foca na gente, o que é que acontece, gente? O sofrimento aumenta. A dor aumenta. As lágrimas aumentam. Mas você vai ver que Jó nos ensina que em meio ao sofrimento, não existe nada mais especial do que ser uma bênção na vida do outro. Eu ser capaz de tirar o olho de mim um pouco e orar por alguém. E ser uma bênção para alguém. E estender a mão para alguém. Você sabe, ninguém sofreu mais do que Jesus nessa terra. Você vai ver que Isaías trata Jesus como homem de dores e sabe o que é padecer. Mas a vida de Jesus estava baseada em quê, gente? No outro. Sempre no outro. Sempre no próximo. Sempre em ajudar. Sempre em fazer o bem. Quando aquela viúva de Sarepta está sofrendo, filho, já não tinha marido, agora não tem recurso, e o filho está ali, e o profeta chega para ela e diz, faz um pouquinho de comida aí para mim, traz um bolo para mim. E ela diz, nem a pau, Juvenal. Não é isso que ela fala, não. Ela fala outra coisa. Ela fala, não senhor, eu tenho só um pouquinho, eu vou comer hoje, e amanhã eu e meu filho vamos morrer. Ela estava focada nela, o problema dela. Só que o profeta também estava com fome. Existia uma outra pessoa necessitada. E por estratégia de Deus, Elias faz com que essa mulher tire um pouco o foco de si, do que ela está passando, do seu sofrimento, e coloque um pouco o foco no outro. Ele diz, faz do jeito que você falou, mas faz primeiro para mim. E eu digo para você o seguinte, a farinha não vai se acabar e o azeite da botija não vai faltar. Deus vai multiplicar. E você conhece a história. Aquela farinha, aquele azeite se multiplicam. Porque ela tira o olho dela um pouco do sofrimento dela. Quando você ajuda alguém, Deus ajuda você. Você pode dizer isso? Quando eu ajudo alguém, diga, Deus me ajuda. Sabia disso? Estava mal. Experimenta um dia que você está mal. Como pastor já tive essa experiência. Eu sei que muitos aqui fazem isso e já tiveram essa experiência. Estava mal e eu precisei visitar alguém no hospital. Eu saí de lá abençoado. Você está triste e precisa consolar alguém. Você acaba sendo consolado. Você está desanimado, e é naquele dia que você está desanimado, aparece alguém para você encorajar, e você encoraja, e acaba saindo encorajado. Eu queria que você saísse daqui hoje, comprometido a ajudar alguém, em nome de Jesus. Tirar o foco de si. Talvez você esteja sofrendo, bacana, não estou apagando sua dor, seu sofrimento, mas visite um amigo que também esteja. Mas por favor, não é para chegar lá e ficar uma concorrência de desgraça e sofrimento. Isso não vai ajudar. Você precisa chegar lá com palavras de encorajamento. É para alguém contar uma desgraça para você e falar, ei, você não sabe da missa um terço. Não. É chegar lá com palavras encorajadoras. Você vai ver os escritos de Paulo. São escritos de quem? Para frente, gente. Graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Você se lembra de José? José estava há mais de uma década com um sonho e estava numa prisão. E um dia ele encontra o copeiro e o padeiro de Faraó perturbados, tristes. O que é que José faz?
Eu não sei você, mas talvez eu, em alguns dias, olharia para aquele copeiro e para aquele padeiro, eu, preso injustamente, com promessas de Deus para a minha vida, e as coisas indo de mal a pior, talvez eu olharia para o cara e pensaria, Ema, cada um com seus problemas. Cara, está difícil, se eu te contar aqui, você chora. Se eu te falar minha situação, é você que vai orar por mim. Mas José chega lá e pergunta para o cara, por que você está assim? E o copeiro vai lá, conta a sua história, você sabe o que acontece. Ele interpreta o sonho do camarada, 2 anos depois, é esse cara que vai ser usado por Deus para tirá-lo da prisão e colocá-lo de frente para Faraó. E ele vai se tornar governador do Egito. Sabe por quê? Porque num momento de dificuldade, ele foi capaz de tirar o foco de si e estender a mão para alguém que precisava de ajuda. Você está precisando de oração? Ore por alguém. Vá visitar alguém que está afastado, mande uma mensagem, mande um WhatsApp, mande uma mensagem no seu Facebook, ligue para alguém. Então você diga, aqui, não é loucura, quem está precisando sou eu. Eu sou apaixonado por uma oração conhecida como oração de São Francisco de Assis. Cantava muito ela no coral do Dom Bosco quando eu era menino, que diz o seguinte, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Ó mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Me faça ser uma bênção na vida do outro. Está necessitado, talvez vivendo um aperto financeiro? Vou dar uma ideia doida para você. Dê uma oferta para alguém. Está carente? Dê um abraço em alguém. Está precisando ser levantado? Levante alguém. O verso 10 diz, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava por seus amigos. E a Bíblia diz que o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto possuía. Eu não sei hoje qual é o seu estado, mas eu sei como é que essa história vai terminar. Nós temos de Deus uma palavra, uma garantia de que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Se você ainda não venceu, é porque a luta não terminou. Vá até o fim com Deus, em nome de Jesus. Fica de pé para a gente orar hoje à noite. Aleluia.